Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós temos aqui a participação do professor Jorge Costa. Ele que é professor da Rede Municipal de Ensino, como ele mesmo diz, professor calouro, né, Jorge Costa? Correto. Ele já vai explicar isso aqui pra gente. E também é um ativista do movimento negro na cidade. Tudo bem, Jorge Costa? Muito bom dia, tudo bem comigo? Deve estar tudo bem com você também, né, Jeff? Começamos aí uma semana de trabalho entusiasmados, né, Jorge Costa? Apesar das dificuldades do que o país atravessa nesse momento conservador, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas muito obrigado pela sua participação, por aceitar aí o convite de participar do nosso programa, viu, Jorge Costa? Eu que agradeço, em primeiro lugar, você, ao Arruda, né, que são pessoas, tanto você da TV quanto o Arruda do Sindicato dos Comerciários. A experiência da nossa relação, né, do dia a dia, que foi o resultado desse convite, né, Arruda? Então vamos ver se a gente pode prestar mais uma ajuda a todo o movimento social com a nossa entrevista de hoje. Vou pegar o gancho da sua introdução aqui e já pedir a participação e o bom dia do nosso companheiro Arruda. Bom dia, Arruda, tudo bem? Bom dia, companheiro Jefferson, bom dia, companheiro Jorge Costa, né? É um prazer ter o senhor aqui com a gente, trazendo um pouco da sua experiência, né, durante esses anos. Bom dia, comerciário e comerciária. E como o Secor também é utilidade, TV Secor é utilidade pública, dizer que uma novidade aí para o povo de Osasco, para o comerciário, para o trabalhador. Dizem que o Portal do Trabalhador, dia 2, está voltando ativa. É uma grande notícia essa, né? Importantíssima. Aí, num momento difícil do país, que a gente vê aí os índices de desemprego aumentando com essa política que aprofunda a recessão desse governo, vamos dizer, golpista mesmo, né? Positivo. Então, é uma grande notícia aí para os trabalhadores e trabalhadoras de Osasco, nesse momento em que Osasco comemora aí 55 anos de emancipação político-administrativa, né, Arruda? Justamente, é um presente, né, que o trabalhador vai ganhar, né? Parabéns, Osasco, parabéns pelos seus 55 anos que completou, né? E parabéns a todos os trabalhadores que não deixem de lutar, que sempre esteja atento aos seus direitos, porque, sinceramente, o fardo está pesado, mas com a força, com a ajuda, com o trabalho, a gente chega lá. Pois é, e lembrando também, um feliz aniversário para a nossa cidade vizinha aqui de Itapevi, aí na base do Secor, Itapevi que completou 58 anos de emancipação político-administrativa no último sábado, dia 18. Né? Agora vamos aqui para o nosso bate-papo com o Jorge Costa. Jorge Costa que é formado em pedagogia pela Faculdade da FITO, de 2011, é professor da Rede Municipal de Ensino, é professor calouro, vai explicar isso aqui um pouquinho para a gente. Leciona no 5º ano do ensino fundamental na EMF Benedito Alves Turíbio, trabalhando na prefeitura desde 2005. Já foi vendedor, bancário, autônomo, ofereceu curso de atualização tecnológica a micros e pequenos empreendedores no projeto Atualtec, uma parceria da Fundação de Apoio à USP, com as faculdades da USP. E também militante, né, dos professores municipais e do movimento negro na nossa cidade. Conta um pouquinho dessa trajetória, como é ser professor calouro na rede municipal? Eu, em 2005, com a vitória do nosso companheiro Emídio para a prefeitura, eu saí da onde eu estava, que eu estava trabalhando numa entidade das federações, das associações de bairros do estado de São Paulo, e vim trabalhar no governo do Emídio. E dali trabalhei no esporte, trabalhei um pouco no IPMO, e surgiu, já no 2º mandato do Emídio, a oportunidade de eu terminar uma pedagogia que há muito tempo eu tentava terminar, consegui terminá-la em 2011, e logo veio o concurso também para professor, e eu fiz e passei, e dado todo esse esforço, toda essa oportunidade da conjectura do momento, né, eu fui chamado para tomar posse. Então,
eu larguei o vínculo lá de comissionado, que era, e entrei para tornar-me efetivo e dando aula, e por isso me chamo professor Calouro, porque foi em 2015 e foi uma coisa muito maravilhosa tornar-me professor Calouro, apesar das dificuldades da profissão hoje, né, Jefferson? Pois é, essas dificuldades da profissão, vou falar um pouquinho disso. O momento é um momento, se bem que é difícil a gente lembrar de um bom momento para a classe dos professores, né, Jorge? Os professores, nos últimos anos, vêm sendo desvalorizados, e assim, isso não é uma questão de Osasco, não é uma questão sequer da rede pública, acho que até na rede privada, há uma desvalorização acentuada do professor. Não ser professor, mais do que nunca, é um ato de amor, é um ato de altruísmo, de entrega para a profissão, né, Jorge? Além da dificuldade, né, do altruísmo que a profissão coloca, ela traz um lado compensador, Jefferson, que ainda mais da rede municipal, da rede pública, né? Ela trata com o filho da classe assalariada, né? E essa pessoa, para ela, na luta dela futura, ela tem que ter uma boa alfabetização escolar. Então, o que dignifica bastante a profissão, no meu entender, mesmo com toda desse contraditório, né, entre salário que a profissão exige, o professor, eu acho que ele tem esse lado compensador, né? Você vê ao longo da história do Brasil, né, são 500 e poucos anos, 517 anos, né? Você vê que o professor fez de tudo, né, e faz de tudo, e eu acho que ele não vai deixar de fazer de tudo para poder educar essa parcela da sociedade. Lógico, aí nós vamos também sempre continuar lutando pela melhora da nossa profissão. Já teve momentos, acho que tem até situações em que às vezes o gestor público do momento, de plantão, ele é mais sensível a essas demandas da sociedade, ele tenha procurado atender para melhorar a qualidade de vida do professor, né? Eu acho que Osasco, nos 55 anos dela de vida, ela vem tentando também consertar isso, melhorar essa situação do professor, né? De 2005 para cá, que é o período que eu estou dentro da prefeitura, essa luta foi travada, né? A própria categoria, tendo pela frente a APOS, que é uma entidade específica da nossa categoria, e mais o Sintrasp, né? Que é uma outra entidade também mais abrangente, que pega todos os servidores da prefeitura, nunca descuidaram das nossas bandeiras. Pode ter sido, talvez, tímidas em determinados momentos, que eu creio que também é um pouco resultado da mobilização consciente de cada profissional da educação. Que eu acho que a entidade, está aí o Arruda que não me deixa mentir, né? Ela não é só a diretoria, a entidade é a categoria. Sim, né? Resultado da mobilização da Lógico, classe, né? Que às vezes, por exemplo, eu creio, eu estava olhando a sua pauta, que você antecipou, eu acho, deixa a gente mais um pouco bem preparado, né, para a questão, mas você invoca a discussão do plano de carreira nosso. Sim. Né? Você vê que todo o servidor público luta hoje dentro de Osasco para ter um plano de carreira adequado às suas necessidades, às suas demandas. E nos últimos anos, isso vem ganhando um pouco de força, mas precisa ganhar mais força, ou seja, o servidor público, o professor, né, individualmente, ele tem até consciência disso que não vai conseguir. Então, ele tem que somar esforços, a categoria tem que estar discutindo isso junto com a sua direção da entidade, né? Enquanto a gente não tiver esse peso orgânico demonstrado,
mais dificultado vai ficar as lutas até pela questão do salário, pela questão de preencher as vagas que faltam, pelas realizações de concursos públicos para atender toda E às vezes a questão ainda é maior, né? Porque a gente sabe que no serviço público você tem uma outra dificuldade, ainda que o gestor tenha vontade, a gente acredita que os gestores que passaram tinham vontade de igual. Você tem limitações com a lei de responsabilidade fiscal, você tem uma legislação diferente, né, para a questão trabalhista aí do servidor público, e o professor da rede municipal acaba sendo envolvido justamente por essa legislação específica, né? Então, olha, você tocou numa questão que eu acho que é o centro da ferida, né? Vivemos numa sociedade de classe. A lei de responsabilidade fiscal, no caso específico do servidor público, favorece a quem, né, cara? Eu acho que favorece ao grande poder econômico, porque quanto mais se vai sucateando os serviços que o poder público tem que oferecer à maioria dos cidadãos, né, da sociedade, mas abre espaço para o empreendedor privado tomar conta da área da educação. Nós estamos vendo isso acontecer agora de forma gritante, preocupante, com a Previdência Social, né? Querem o quê? Privatizar o sistema de previdência no país. Com a educação a mesma coisa, sucateia, com a saúde, com a habitação, vamos dizer também. O sujeito que era para ter planos para públicos, né, políticas públicas, para que a grande maioria da população, que é até um contraditório aí muito grande, né, é ela que paga mais imposto, né, os que ganham menos pagam mais imposto, e não tem revertido para ele esses benefícios, né? Então, você tocou na lei de responsabilidade fiscal. Qual é o gargalo que ela criou? É de que tem que gastar menos com mão de obra. A folha de pagamento do serviço público não pode atingir determinado % do que ela arrecada. Eu acho inacreditável. Eu volto a dizer, tem gestões que fez de tudo para, eu não digo só no Brasil, né, mas gestões que fez de tudo para distribuir um pouco das rendas via políticas públicas, quando estavam na gerência da sociedade, né? Eu chamaria assim, o presidente, o governador do Estado, o prefeito, são gerentes. Porque, né? essa semana foi elogiado mundialmente, o Banco Mundial chegou a dizer, né, não entende como é que o Brasil pode dar um passo atrás tão grande, né, quando o Banco Mundial está recomendando as políticas sociais da era, implantadas a partir do governo Lula, né? O próprio Banco Mundial está fazendo esse alerta, né, de retrocesso. Mas vamos falar um pouquinho aí, assim, um pouco antes da gente ir para o nosso intervalo, já está chegando aí o nosso intervalo. Como é que é hoje dar aula na rede municipal? Tá? Como é que estão as salas? Assim, existe um problema de superlotação? Não existe? Busca-se solução para isso? Como é que é dar aula para um professor calouro, Jorge Costa? Rapaz, eu acho assim, o professor, para qualquer faixa etária, ele leva um pouco da experiência dele de vida para dentro da sala de aula, né? Mesmo que ele tenha 30 anos para aposentar na categoria, eu acho que ele sofre todas as reações do que acontece na economia, na política e tudo. E a sala de aula, eu acho que é um momento muito interessante para a gente trocar essas ideias. Eu senti isso quando eu era professor, quando eu era aluno, para me formar em pedagogia, achava muito legal aquele professor que chegava lá na nossa frente e intercalava, junto com uma disciplina que ele estivesse dando, as questões da realidade, né? Porque você vai formar um pedagogo, então ele tem que estar conhecendo. E dentro da sala de aula, mesmo que seja com alunos de 10, 11 anos, que eu optei por essa faixa etária, porque eu acho que é
é um momento que esse ser humano, ele está indagando tudo que ele sofre, né? Tudo que ele sofre em termos assim, de dificuldade para entender por que ele tem tanta carência, né? A gente veio para o setor do ensino público, então a gente vai lidar com um público de muita vulnerabilidade social. Então, ele é um aluno inquieto, é um aluno carente. A pessoa, quando está carente, ela é mais arredia, ela é mais focada em soluções tão rápidas para a sua carência que, às vezes, opta por caminhos em que os detentores da manutenção desse estilo de sociedade querem que ela opta. Ou seja mais um número na estatística dos presídios, seja um número na estatística do desemprego, do analfabetismo. Jorge, mas eu vou ter que te interromper um minutinho para a gente ir para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor. Tranquilo. A AME, Associação Mantenedora de Mães Especiais, é uma organização de caráter filantrópico que tem como objetivo desenvolver programas voltados ao atendimento de crianças, jovens e adultos com deficiências intelectuais graves e múltiplas, através de seus serviços especializados. A AME oferece condições para o desenvolvimento humano e social, com o objetivo de facilitar a integração e o exercício dos direitos humanos. Para continuar esse trabalho, a AME precisa do seu apoio. Faça parte e ajude. Indique amigos e familiares para que eles também colaborem, tornando ainda mais forte esta corrente. Falta na Larissa e em outras pessoas o que pode estar em você. A chance de encontrar um doador compatível de medula óssea é de 1 em 100 mil. Doe o seu tempo para quem não tem tempo. Seja um doador de medula óssea. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o Jorge Costa, nosso professor calouro do mesmo dia, aqui trazendo sua experiência na rede pública, na militância do movimento negro também. Vamos falar um pouco do movimento negro, Jorge. Como é que está organizado hoje o movimento negro? Como é que está a participação do movimento negro, esse movimento de tantas lutas aí que agora se reveste da maior importância ainda nessa onda conservadora que vem para tentar destruir direitos aí da classe trabalhadora e direitos conquistados ao longo dos últimos anos aí, buscando igualdade social, igualdade racial também. Nós negros, né? E eu vou dizer também, Jeff, os não negros também, que sensibilizam com essa questão da luta contra o preconceito, nós nos organizamos há vários tempos, né? Eu acho que desde de outrora aí, mas mais recentemente percebemos o quanto é vantajoso para o negro, para o não negro que é contra os preconceitos, se organizar para discutir junto com a população, junto com os seus pares, né, como acabar com o preconceito, como acabar com o racismo, né? E aí nós, junto com várias outras pessoas, nós participamos na década de 70, 60, com um grande movimento negro que veio pós-ditadura militar, que foi o MNU, né? Movimento Negro Unificado. Ele travava uma luta muito nos resgates dos valores africanos, né?
e talvez esquecia um pouco de travar o debate também da situação do negro dentro da sociedade brasileira. E que tinha um grande parceiro, e tem esse grande parceiro até hoje, que é o não negro. E perceber que o preconceito, todo esse racismo, ele vem também um pouco da desigualdade social que existe. Então, se a gente politizasse um pouco mais um programa de uma entidade que avançasse mais para a reflexão política, e não só ficar na questão do racismo pelo racismo, e sim discutir uma sociedade sem nenhum preconceito, né? Eu acho que aí nós fundamos, já na década de 80, uma entidade que ela trabalha a nível nacional hoje, que é o Negro, e ela tem como ponto principal que o único jeito de acabar com os preconceitos, e em especial com o racismo contra o negro, é você distribuir renda, fazer uma sociedade que distribua mais renda, sabe? Então, por isso que nós levamos essa discussão para dentro do movimento negro maior, chamando as outras entidades para discutir isso aí conosco. É uma grande contribuição que a gente está dando hoje para as outras entidades que são amigas, são parceiras nossas. E achamos que por aí a gente ajuda e não se distancia da luta de classe também, né? Eu acho que a luta de classe aí, ela tem que também, como hoje, por exemplo, a gente vê aí, principalmente no final do século passado e início desse século, o que as entidades sindicais fizeram com o movimento negro. Muitas delas abriram sessões dentro das suas diretorias, né? A própria CUT, a própria CTB. Então, isso tudo faz com que o quê? Olha, para você acabar com preconceito, você tem que se politizar, você tem que lutar pela luta política e econômica maior na sociedade. Que é o único jeito, que se você defender essa sociedade do jeito que está, com esse grande fosso entre ricos e pobres, o preconceito vai continuar, mesmo que você se ascenda à classe rica, vamos dizer. Você vai ser um sujeito preconceituoso. Persona não grata. Persona não grata. Lógico que eu também sou muito partidário disso, Jefferson. Há ideias progressistas, e ela não tem barreira de classe, né? A ideia progressista, se o cara que hoje é detentor assim, de grande porção econômica, vamos dizer assim, nada o impede, se ele quiser, lógico, ser um defensor de ideias progressistas. Eu acho que eu tenho, dentro do PCdoB, um sujeito, um operário até, né? Ele já foi deputado estadual aqui pelo partido aqui em São Paulo, e ele dizia o seguinte: no sistema capitalista, todos têm que viver a regra do sistema capitalista. Então, para tudo você precisa de capital, não é? Eu acho uma coisa que vira um pouco de hipocrisia, por exemplo, você proibir as pessoas de se organizarem porque você não tem o capital. Porque no final o capital faz isso, né? Sim. Faz isso. Os pequenos partidos hoje, por exemplo, eles querem proibir através da lei a lei da reforma que eles querem fazer lá, a toque de caixa, a reforma política, de que você não atingiu determinado número de cadeiras, você não pode participar de comissões, ele vai restringir a vida política desse partido pequeno. Mas, para você ter essa cadeira, você vai ter que disputar com um grande capital que faz mais representante. Então, por que não põe na reforma política a proposta de mudar o financiamento? Ou seja, o financiamento partidário não pode ser privado, ele teria que ser, no meu entender, público. Público. Como tem o fundo partidário, eu acho que o financiamento da vida política partidária tinha que ser pública também, com supervisões do Ministério Público.
para não é depois ficar nesse imbróglio que nós estamos vivendo hoje, sem muita remendando daqui, remendando daqui. E muita clareza para o mortal comum, né? O mortal comum fica falando assim, você é ladrão, você é isso, você é aquilo, mas não vê, não percebe que a política estabelecida para o financiamento da vida partidária no país, ela está à mercê do grande capital. Do grande capital. Modifica isso. Por que não modifica isso? Você cria a cláusula de barreira para o pequeno, mas não cria uma maneira do pequeno também ter um financiamento adequado ao outro que eu digo assim, ao outro que representa a classe que opõe aos interesses da classe assalariada. Jorge, voltando um pouco aí à questão do movimento negro, como é que se avalia neste momento, né, que nós estamos vivendo no país, representantes inclusive da etnia, né, negros, defendendo posições contra a lei de cotas, que a gente sabe que tem aí um papel, a gente já falou isso aqui, né, Arruda, algumas vezes, tem um papel de política afirmativa, de compensação por anos e anos de exploração, né, do negro. É uma necessidade para tentar igualar forças aí, pelo menos por um período, né, contra a lei de cotas, contra as vagas especiais em concurso, enfim. Como é que você avalia esse momento? Então, é triste, né, Jeff, você vê pessoas que estão numa posição social hoje, e é oriundo até da etnia negra, né, pensar assim a respeito das conquistas que os negros já tiveram ao longo da história do Brasil, e mais essas conquistas agora mais recentes, como essa questão da cota para a universidade, cota no serviço público também, né? Porque dizer uma coisa dessa, assim, de que não tem que ter cota, porque, vamos dizer, sintetizando, que ele acha que a oportunidade é igual para todos, e não é. A cota, ela vem realmente para checar, botar em xeque e mostrar que as oportunidades não são iguais. Não são. Você que ganha um salário mínimo, tem filhos na escola, para ele fazer entrar numa universidade, é muito difícil, eu vou dizer assim, vamos dizer, não vou dizer nem para o grande rico, mas o médio empreendedor, que também batalha para caramba, para tocar a economia, porque somos nós que tocamos a economia, né? Do médio empreendedor para baixo, são eles que tocam a economia. O grande empreendedor, ele estava preocupado com a questão até mais rentista do que produtiva, vamos dizer assim. Mas você vê que é mais facilitado até para o médio empreendedor, porque ele pode investir mais, ele pode... Então, quando nós conquistamos as cotas, né? E cota não é uma coisa nova, né? Por exemplo, o imigrante europeu teve cota para vir para o Brasil. Opa, você vai ter uma gleba de terra legal, você vai plantar. Nós que viemos oriundo do mercado escravocrata, nós viemos sem cota nenhuma. E quando veio ainda a tal da abolição, devido ao desenvolvimento do mercado mundial, principalmente o mercado mundial, que fomos obrigados, por pressões do próprio situação da época, em fazer a abolição, terminar com o processo de escravidão de mais de 300 anos no Brasil, o negro ficou sem cota de novo. Ficou sem cota de novo, foi colocado na rua. Então, e é uma pessoa, e é um segmento, é uma etnia que fez muito para a economia da época. Fez e continua fazendo. E continua fazendo. Então, negar a cota para esse povo que hoje precisa dessa reparação é não estudar a história. Ou ter aquela questão da ideologia, né? A luta ideológica ela é muito clara hoje, nunca deixou de existir. Jorge, infelizmente, vou ter que te interromper de novo, nosso tempo chegou ao final. Arruda, aí a sua mensagem para o nosso trabalhador que nos assistiu aí, rapidamente, para a gente encerrar. Eu queria falar o seguinte, você quer chamar um pouco a atenção do capitalista. O capitalista, ele quanto mais ele tem, mais ele quer, mas ele não está sabendo fazer a coisa.
Eu tive lendo uma reportagem aí, num país aí de primeiro mundo, os postos de gasolina, você chega, aperta o dedo, tira a bomba e se serve, né? Chega em qualquer loja, aperta o dedo lá, paga o seu cartão. Agora eu queria saber o seguinte, você capitalista, você milionário, você que diz que é o dono da razão, vocês vão manter o país? É vocês que vão gastar para melhorar a economia do país? Porque da maneira que está sendo feito aí, tirando o emprego, tirando o salário do trabalhador, como é que vai ter crescimento no país? Era isso, essa mensagem. Por favor, pensem no que vocês estão fazendo. Eu sei que não seria a pessoa mais indicada para pedir esse conselho, dar esse conselho para você, mas sempre é bom ter alguém que fale alguma coisa, ter alguém que realmente está vendo o que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado, Arruda. Bom, você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu gostaria aqui de deixar o nosso agradecimento ao Jorge Costa e chamar você para participar na próxima semana do próximo TV Secor. Até lá.